Olá, queridos, que Deus abençoe de maneira rica e abundante. Vocês estão prestes a acompanhar um momento único, verdadeiro e eficaz. E é claro que eu preciso te informar que, por mais que você veja, mas não é a mesma coisa de ter estado aqui. O que vivemos foi muito forte e nós acreditamos muito que o Senhor nos visitou de forma sobrenatural. Como pastor da IGD Aracaju há quase 7 anos, eu preciso confessar a você, foi uma das apresentações mais belas que eu já vi em toda a minha vida. Não só pelo requinte nos detalhes, mas sim pela entrega de todos aqueles que se voluntariaram a participar, do início ao final, desde o staff que cooperou arduamente para que tudo ficasse impecável, o elenco que sabiamente foi instruído pelas nossas coordenadoras e coordenadores e também a toda a membresia que atendeu o convite e que vieram com o coração aberto. Queridos, eu sou muito grato a ser pastor, mas mais grato ainda por poder ver uma igreja crescendo na graça e no entendimento. A Igreja da Graça não é uma igreja a se frequentar, mas sim uma família a se pertencer. E eu louvo a Deus por fazer parte desse projeto. Acompanhe agora a mensagem que foi pregada aqui no altar. E para que você veja completo, você precisa ir no YouTube da IGD Aracaju, que lá tem toda a apresentação. Por aqui é só a mensagem, mas no IGD Aracaju, pode ir lá que você vai acompanhar a mensagem, vai acompanhar os louvores, vai acompanhar a peça, vai acompanhar tudo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. O que nós vamos aprender e viver hoje não é apenas uma história, seja a história de Jó e a história da crucificação, ou a história do nascimento. O que nós vamos aprender e viver hoje é que a Bíblia, ela transcende tempos e estações. A letra sai do papel e se manifesta na vida daqueles que creem e que acreditam que ele ainda continua vivo. Quem me entende, diga glória a Deus. Antes de começarmos as encenações, eu tenho um texto que eu quero compartilhar com você. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, no versículo de número 6. Profeta Isaías, capítulo 9, verso de número 6. Preste atenção, Bíblia aberta, ouvidos atentos, para que você possa entender, compreender e perceber o que Deus quer fazer na tua vida. Quem me entende, diga amém. O profeta Isaías, ele foi um dos profetas que bem falou sobre a vinda de Jesus, num período muito difícil, onde as pessoas estavam perdendo a esperança, mas a palavra revelada pela boca de Isaías acendeu a chama que estava quase apagada. E eu acredito que hoje a palavra revelada pelos meus lábios vai acender a chama do teu espírito. Vai te mostrar um caminho e vai lhe direcionar e vai ativar aquilo que estava dormente em você. Aqui em Isaías, capítulo de número 9, no versículo de número 6, a Bíblia nos diz o seguinte, preste atenção. Porque um menino, um filho se nos deu, o principado está sobre, e o seu nome será. Vamos ler de novo essa parte que é muito bacana, muito forte. Maravilhoso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia nos diz que um menino nos nasceu. Há um detalhe acerca da cronologia da declaração de Isaías. Isaías não falou isso depois que Jesus havia nascido. A Bíblia nos diz que Isaías profetizou isso quase 700 anos antes do nascimento de Cristo. A Bíblia nos mostra, irmãos, um caminho que a gente pode chamar um caminho de promessas, um caminho de declarações, um caminho de ordenanças, um caminho de milagres.
O profeta Isaías, em um tempo sombrio, pois a Bíblia nos diz, depois você pode ler na sua casa, no mesmo capítulo 9, que uma grande porta havia se aberto, mas devido a essa grande porta ser aberta, também haveria grandes adversários. Não sei se você me compreende, mas o profeta estava nos dizendo o seguinte: o nascimento de Jesus, ele é um indicativo das profecias, das promessas sendo cumpridas. Deus, na sua infinita bondade, eu tenho a certeza que em algum momento você já ouviu falar das coisas que Ele tem, pode e quer fazer na vida de qualquer pessoa. Isso é uma profecia no que diz respeito a vidas, mas tem alguns casos onde Deus te revela coisas pessoais, onde o menino, a revelação, a palavra, ela nasce em você. E o comportamento de uma pessoa que é nascida em Jesus é diferente. Porque juntamente com Jesus, a Bíblia nos diz, a profecia de Isaías, que o principado estava sobre os seus ombros. A palavra principado, na sua tradução literal, significa governo. Repitam comigo: governo, liderança e autoridade. Mais uma vez: governo. Quando Jesus nasce, ele nasce em um cenário democrático como o nosso? Claro que não. Jesus nasce num cenário hierárquico. A hierarquia já estava estabelecida. Como alguém poderia acreditar que sairia alguma coisa boa se não viesse de uma linhagem real? Jesus não veio de uma linhagem real. Ele não nasceu em berço de ouro. A Bíblia nos diz que ele nasceu em Belém de Judá, numa manjedoura. Só que a linhagem ao qual Jesus representava, e essa abriu uma porta para nós, é simples e objetiva. Jesus, ele não nasceu para que mais um monopólio de poder fosse levantado. Jesus, ele veio ao mundo para se entregar por mim e por você. O verdadeiro princípio de liderança não está no poder que você tem, mas está naquilo que você faz com o poder que você tem. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim: pastor, se eu tivesse uma boa casa, se eu tivesse um bom cargo, se eu tivesse oportunidade de ter estudado, minha vida seria diferente. Eu pergunto: será? Porque se existe uma coisa que corrompe as pessoas, é o poder. Quem concorda comigo? É o poder. Existem pessoas que antes de assumir o poder, o discurso é um. Depois que a pessoa assume o poder, a prática e o discurso muda. É muito comum isso. Porque o poder é corrosivo. Então, quando Jesus nasce, ele não nasce para trazer um indicativo de poder. Ele nasce para nos dar o exemplo. E o verdadeiro poder está na força de um exemplo que você dá. Os ombros, ou seja, o principado está sobre os seus ombros, simbolizavam que havia força e capacidade num simples menino nascido em Belém de Judá. Nós precisamos entender, irmãos, que a profecia de Jesus, ela vai em contraste com um governo imperfeito para um governo perfeito de Cristo. Jesus veio como homem, e como homem aqui na terra, ele sofreu, ele viveu. Como homem aqui na terra, ele foi perseguido, e como homem aqui na terra, ele não deixou de cumprir nenhuma vírgula daquilo que foi profetizado acerca dele. Olha que interessante. Logo quando Jesus nasce, a Bíblia nos diz que é feita uma inquisição para perseguir aqueles que nasceram no mesmo período onde os magos vieram do Oriente. Logo, José e Maria, que por sinal, Maria, uma garota entre 12 a 14 anos, ela engravida, e José era tão puro,
um homem tão verdadeiro, que quando ele descobre que a sua esposa, ou sua futura esposa, que era noiva, compromissada, estava grávida, ele não faz nenhum tipo de alarme, ele não chama nenhum blog, ele não chama nenhum tipo de jornal de fofoca para dizer fui traído. Simplesmente ele escolhe se retirar. Como quem diz, já que ela não me quer e tem outro, então deixe outro ser feliz com ela e eu me retiro a minha insignificância. Diferente das paixões alheias que hoje existem por aí. Atualmente as pessoas confundem muito paixão com amor. Tem gente que diz assim, fulano morre de amor. Não, o único que morreu de amor foi Jesus. A paixão é louca, que sobrepõe a razão e o bom senso. O amor, em alguns momentos, ele abre mão para que um propósito maior se manifeste. Então, quando José viu isso, José disse, eu abro mão, e que ela viva. Até que o Espírito Santo convenceu José a voltar e falar, não, você não casou com uma mulher adúltera, você casou com uma mulher pura, volte, porque a sua mulher está grávida do Espírito Santo. José e Maria, como eu disse há pouco, são perseguidos. Jesus, ainda garoto, ele vai ao templo, e ele não vai ao templo para ficar correndo em volta do templo, ele vai ao templo para indagar, ele vai ao templo para investigar, e isso é importante, diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser apenas um mero adereço em cima do seu birô, aberta no Salmo 91, tomando poeira. Irmãos, é muito comum nessa sociedade corrompida, dominada por um excesso de dopamina barato, as pessoas pegarem uma frase recortada da Bíblia e declararem, Jesus é meu tudo, mas não é. Porque não basta eu repetir alguma coisa para que eu diga que Deus é tudo na minha vida. Quer ver uma frase comum hoje em dia? Eu amo a Deus, mas eu odeio o ambiente onde pregam Jesus. Eu odeio a igreja, mas eu amo a Deus. Então é uma coisa meio controversa, porque Jesus deu a sua vida pela igreja. Então você é maior do que Jesus quando você diz isso. Porque Jesus, o Jesus que você tanto ama, ele disse, eu dou a minha vida pela igreja, pela noiva. Por isso que em todo tempo que Jesus aqui esteve, ele combateu um sistema corrompido. E ele discutia, ele indagava, ele questionava. E conhecer a Deus é exatamente isso. É como Gideão, que estava vivendo um período de dor, de sofrimento. O anjo apareceu para ele e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse, como Deus é comigo? Olha o tipo de vida que eu estou vivendo. Olha a maneira que eu estou vivendo. Nós estamos comendo o pão que o diabo amassa, e aí você vem me dizer que Deus é comigo? E aí o Senhor olha para ele e diz assim, vai nessa tua força e livra Israel das mãos de quem? Dos midianitas. Olhe para quem está do seu lado, diga, a revolta gera paz. Parece controverso, né? Mas olhe para quem está do lado de novo e diga, a revolta gera paz. Lá na sua casa, o marido chega e deixa a toalha jogada em cima da cama, molhada, 1, 2, 3. Na terceira vez você diz, ei! Essa revolta não muda as coisas? O homem diz, ou eu mudo ou vou ver Jesus mais cedo. A revolta gera paz. As pessoas passivas demais, elas jamais serão respeitadas. Você precisa orar a Deus para ter a dosagem certa. Se você não tiver a dosagem certa, você pode ser um ótimo trabalhador na sua empresa, mas você nunca vai ter um ofício de liderança, porque você é um severino, só isso. Agora, como você diz, não, chega, acabou, eu não vou mais viver isso aqui vai ter que mudar. Isso é evangelho.
O Evangelho, a Bíblia diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando você faz isso com a sua vida, você diz, eu não vou parar de viver atrás de sofrência, eu vou parar de ser terra de ninguém. Você sabe o que é terra de ninguém? Todo mundo vai e joga um entulho, pisa. Terra de ninguém é um terreno vago, que todo mundo vai lá e joga um cacareco em cima, porque não tem dono. Se você diz assim, chega, minha vida sentimental não vai ser essa bagunça que foi em 2024. Minha vida financeira não vai ser essa bagunça que foi em 2024. E aí você começa a entender que quem respeita princípio cresce na vida. E um dos princípios fortes é o princípio da semeadura. Jesus, quando viu um garoto no meio de uma multidão sedenta, ele tinha nas mãos 5 pães e 2 peixes. Para alimentar 3.000 pessoas, daria? Mas nas mãos de Jesus, com organização e visão, a multidão foi assentada, a multiplicação foi feita, a oração de gratidão se estendeu, e a Bíblia nos diz que houve bonança e provisão de Deus. Todo mundo saiu alimentado. Jesus, ele inicia o seu ministério em um casamento. Jesus, ele ressuscita mortos. João 11. Jesus, ele cura leproso. Mateus capítulo 8. Jesus, ele abençoa o centurião de Cafarnaum. Lucas capítulo 7. Jesus participa e direciona uma pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5. Nós entendemos, irmãos, que o nascimento de Jesus, ele muda a história da humanidade, porque governo, liderança, autoridade estava sobre os seus ombros. E se já não bastasse, a Bíblia nos diz que ele é maravilhoso. Irmãos, a melhor coisa que acontece na vida de uma pessoa é quando você vê as maravilhas de Deus se manifestando sobre a tua vida. Quando você pode falar, Deus é um Deus de maravilhas. Quem crê que Deus é um Deus de maravilhas? Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus é um Deus de maravilhas. Eu vi uma foto minha quando eu tinha 19 anos. Eu mostrei para uns irmãos do futebol. E aí hoje eu vejo uma foto minha. Minha esposa diz, eu comprei na planta. Deus é um Deus de maravilhas. Mas Ele também é um Deus conselheiro. Deixa eu te externar uma coisa. E eu não vou estender mais o meu sermão, porque tem muita coisa boa que vai acontecer aqui hoje. Se nós não tivermos Jesus como nosso conselheiro, nós acabamos perdendo batalhas assim que a gente vai se arrepender a vida toda. Por esses dias eu tenho resolvido um conflito de gestão de uma de nossas igrejas aqui no estado, e eu tenho conversado com alguns membros, alguns obreiros de uma igreja nossa, tentando organizar essa questão conflitante. E uma senhora me mandou uma mensagem, porque além de ser pastor aqui de vocês, eu cuido do estado. E uma senhora me mandou uma mensagem, e o teor dessa mensagem eu nunca ouvi. Confesso a você que eu nunca ouvi um linguajar tão baixo em uma mensagem de alguém que é da igreja. E ela falou, o senhor tem que cuidar dessa igreja aqui, onde já se viu esse pastor tal, e não sei o quê. E falou uns palavrões no áudio. Como quem diz, falou uns palavrões em nome de Jesus. Como se existisse isso, né? Aí, irmãos, se tem uma coisa que eu gosto, é de entender a situação antes de tomar uma decisão. Quem crê, diga glória a Deus. Porque quando você assume, quando você tem um ofício de liderança, quando você pode tomar uma decisão que mexe com uma família, mexe com a estrutura,
Você tem que ter paz para tomar essa decisão e saber o que você está fazendo. E aí eu liguei para essa senhora na maior boa intenção. Falei: irmã, tudo bom? Eu queria entender por que de tanta raiva, o que está acontecendo. E essa senhora, ela falou comigo barbaridades assim, não deixou nem eu responder. E não sei o que, e no final ela me falou assim: e você é isso, isso, isso? Pastor só pede dinheiro, seu macaco. E desligou o telefone. Na hora, irmãos, na hora, o instinto natural era entrar dentro da linha telefônica, chegar na casa dela e fazer uma corrente espiritual de descarrego à moda antiga, aquela que os nossos pais faziam conosco. Ninguém sabe disso, só minha esposa sabe. Agora você sabe. Só que Jesus é o meu. Eu estava dirigindo na hora e eu disse assim: Deus, eu tenho duas opções. Ou eu retruco, ou eu falo com um advogado, que é irmão aqui da igreja, ou eu oro. Ou três, na verdade. Eu vou orar. E comecei a orar: Jesus, toma conta. Essa infeliz não sabe nem o que fez, coitada. Está carregada de demônio. Que o Senhor abençoe a vida dela, dê paz, unção. Meu irmão, deu 20 minutos. Essa senhora mandou um áudio dizendo: pastor, pelo amor de Deus, quero que o Senhor me perdoe. Eu não devia ter feito isso. O Senhor me perdoe, eu estou perturbada e tal. Não deu 30 segundos, eu respondi para ela: a senhora já está perdoada, o perdão é divino. O perdão não é meu. Quando nós temos Jesus como nosso conselheiro, nós tomamos a decisão certa. Ah, pastor, se fosse eu não faria isso. Legal, mas Jesus é seu conselheiro? Jesus é o meu conselheiro. É com Ele que eu confidencio os tremores, os medos, as minhas razões. É com Ele. É com Ele que eu aprendi a abrir mão de mim mesmo para que o reino dele venha sobre a terra. E aí eu entendo, irmãos, o que é ter um Deus como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade. E depois que eu escrevi: a senhora está perdoada, o perdão é divino, sobre a minha vida veio o quê? Uma paz. Porque a vida não diz respeito ao que as pessoas falam de você. A vida diz respeito a quem você é e como você reage. Quem me entende, diga glória a Deus. As pessoas podem te chamar de qualquer nome, mas se você entende a sua identidade, eu sei que eu sou filho de Deus, herdeiro do trono, e que Jesus está preparando lugar para mim. Essa é a diferença. Se você se incomoda com qualquer tipo de provocação, é fato que Jesus não tem sido seu conselheiro. E eu externei a você: a vontade de início foi retrucar, foi falar, foi discutir. Mas quando você diz: Jesus, e aí? O que eu devo fazer? O que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Me direcione. As coisas mudam. Ele te dá o conselho e sobre você vem uma paz. A minha oração é que você tenha paz em tudo que você for fazer. E que Deus te abençoe muito. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é Deus provedor. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, mas principalmente queremos entender a importância da Tua palavra no nosso meio. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Abençoe, multiplique, direcione, ó Pai, cada um dos nossos passos, para que não venhamos errar.
Porque quando tomamos conselho com o que não é teu, as coisas não funcionam. Mas quando tomamos conselho contigo, sabemos que somos mais do que vencedores. Tire de nós, ó Pai, essa ansiedade de querer responder quando somos provocados. Menino Jesus, nasça no nosso interior e nos capacite para que venhamos viver em 2025 algo totalmente novo, algo sobrenatural. É o que nós te pedimos, e quem crê, diga. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele é fiel. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Mas não vai. mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Quem Ele é? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus abençoe sua É o casa. Deus que derruba as muralhas, Faz estéreo, mãe de filhos. faz mãe de filhos. Ei, É o Deus! mesmo que dá do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vais romper mutações em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Ele não vai não. mas não vai, Seu casamento vai ser uma bênção. porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Levante as mãos. Aquele que acalma o vento. Aquele que acalma o vento, Ei. aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus É o Deus que derruba as muralhas, faz estéreo. mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que trata do Vai alto, abraçar teu filho. apenas sou Em contigo. 2025. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, Levante as suas mãos. aquele que Vai acontecer isso na sua vida. que tira a força Vai acontecer na sua e casa. faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas. Deus que derruba as muralhas, Faz estéreo, mãe de filhos. faz mãe de filhos. Ei, Deus! É o mesmo que trata do alto, não tem